Amém. Abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Vamos ver se eu consigo falar em 20 minutos. Romanos 8, versículos 35 a 37 apenas. Diz assim o texto: Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Feche seus olhos mais uma vez, eu quero orar. Eis-me aqui, Senhor Jesus. Eis-nos aqui, todos nós. Obrigado, Deus, porque o Senhor já falou com a gente até aqui. O Senhor já falou no momento do louvor e da adoração, da nossa entrega em adoração ao Teu santo nome neste lugar. Obrigado, Pai, porque nós já Te louvamos também, por meio de nossas ofertas e nossos dízimos. Obrigado, Deus, pelo ministério de teatro desta igreja também, por nos trazer à memória o preço que o Senhor pagou por nós. Obrigado, obrigado. Agora nos colocamos diante da Tua palavra, Deus, em reverência, em temor e tremor dentro dos nossos corações. Clamamos que o Teu Espírito fale conosco em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor venha aliviar nessa noite toda a bagagem, nos trazendo esperança, graça, consolo, fé, amor, para a glória do Teu nome, Jesus. Somente por meio do Teu sangue precioso, Jesus, nós ousamos adentrar diante da Tua palavra, permanecer diante da Tua palavra. É somente pelo sangue. Nós Te louvamos, Jesus, nessa noite. E em Teu nome nós oramos, Senhor. Amém. Amém. Essa pergunta eu acho bem interessante, porque sempre quando a gente aborda esse texto, a impressão que nós muitas vezes temos é que o texto está falando de um tipo de livramento para a minha vida e para a tua vida. Algumas vezes eu ouvi esses profetas da prosperidade trazendo esse texto para falar como se ele estivesse dizendo que esse texto traz um tipo de proteção sobre a minha e sobre a tua vida com relação àquilo que a vida nos traz todos os dias. E é interessante que Paulo está falando justamente o contrário disso. Paulo está falando o seguinte: quem vai separar a mim e a você do amor de Deus? O que neste mundo poderá separar a mim e a você? E o contexto em que Paulo está tratando, todo momento, essa questão, diz respeito justamente ao fato dos cristãos estarem inseridos num mundo oposto a eles, um mundo que conspira contra eles. Dentro desse mundo em que você e eu estamos inseridos, Paulo então vem e pergunta: está vendo tudo isso daí que você tem que lidar todos os dias? Está vendo todas essas lutas, esses conflitos que ele lista, de certa maneira, algumas coisas que eu e você passamos no nosso dia a dia. Ele fala lá sobre tribulação, por exemplo. Tribulação. Quantos de nós não passamos por tribulação? Quantos de nós não passamos rotineiramente por tribulações? Não passamos por angústias na nossa alma? Tem dia que a gente acorda e a gente não sabe por quê, mas há algo dentro de mim e de você que está angustiado, né? A gente não quer saber de mais nada, a gente quer saber de entrar numa caverna, tampar, né, por dentro, colocar lá uma pedra, não ver a cara de ninguém e esperar a morte chegar. É só o que nos vem à mente. Tem horas, tem momentos. Acontece isso com você ou isso acontece comigo? Tem dia que você não sabe por quê, você acorda aquele dia disposto a morrer. O que eu quero é morrer. Se Deus pudesse derrubar uma pedra na minha cabeça e acabar com a minha existência, para mim seria lucro. É o dia que você não quer sair de casa, é o dia que você não quer sorrir para ninguém, você não quer dizer bom dia para ninguém.
É o dia que de repente o mundo inteiro conspira com você e traz contra você um tipo de perseguição. É aquele dia que, sei lá, nem a escova de dente funciona direito. Vai escovar, ela quebra na tua boca. Alguma coisa acontece. É o dia da perseguição. É o dia que parece que o inferno todo se levantou contra você. Conspira contra você. Há dias em que a gente passa fome. E essa fome não no aspecto apenas de comida, não nesse aspecto apenas, mas a fome de relacionamento, fome de ser abraçado, fome de ser beijado, fome de ser acariciado, fome de ter um ouvido com quem conversar. Não é verdade? O ser humano não tem fome somente de comida, esse é apenas um dos aspectos da nossa vida. A gente tem fome de tanta coisa que a gente acaba não sendo saciado durante a nossa vida. É por isso que o sexo, ele é uma coisa assim, de certa forma, tão pequena diante da dimensão da fé. O mundo aí fora parece que a única coisa que ocupa a mente de quem está fora de Deus é o sexo. É só você ligar a televisão lá, tudo, qualquer coisa. Ontem nós tivemos uma festa aqui na Gólgota, e foi uma festa assim, que trouxe músicas dos anos 60, 70, 80, 90 e 2000 para cá. E foi bem interessante. Assim. Anos 60, a gente trouxe Elvis, trouxe Beatles. Então, o que era, né? Eram os caras lá, né, o máximo lá, um tchá-tchá-tchá ali, né, para lá e para cá, um rock and roll ali e tal. Chegou anos 70 também, né? Roupinhas coloridas tal. Uma gente esquisita, mas tudo bem. Tava lá. Aí chegou anos 80 também, cor para tudo que é lado. Chegou anos 90, o bicho começou a pegar. Já começou a ser difícil para a gente separar um clipe. Porque graças ao Data Show, a gente ficou rolando o clipe de praticamente todas as músicas que estavam tocando durante a noite. Tinha um clipe da banda tocando. Chegou no ano 2000, algumas pessoas eu mandei um e-mail para a Gólgota perguntando, falei, galera, que músicas vocês gostariam de ouvir na festa? E algumas pessoas mandaram, sei lá, umas músicas lá, como é que é o nome? Lady Gaga é o nome? É esse o nome? Lady Gaga? Para mim é Lady Gaga. Tá? Mandaram a Lady Gaga. Aí eu fui tentar, ver um clipe da moça de família para ver uma música que desse para mim colocar um clipe. E outras músicas também que estavam ali de pessoas que pediram. Cara, não tinha como. Não tinha como. Não tinha como. Não havia a menor possibilidade de trazer clipes de 2000 para cá. Por que não tinha? Adivinha? Adivinha? Tem tudo a ver com essa parte aqui que você está sentado em cima. Tem tudo a ver com isso daí. Né? Com a cadeira. Eu esqueço que vocês são bem inocentes. E eu que tenho a mente suja. Eu que estou maliciando, desculpa. Então ficou difícil. Ficou difícil. E por que eu estou dizendo isso? Porque dá a impressão que o sexo, a satisfação que o sexo traz para mim e para você, é apenas a duração dele. Ponto. Terminou. É só o durante. Não tem o antes e não tem o depois. É o durante. Acabou, e para alguns, nem o durante. Depende de com quem você está, nem o durante. Depende da situação, nem o antes, nem o durante, nem o depois. Depende de quem é o abençoado, que o cara está casado, ou a pessoa está casada, só Deus sabe o que o sexo representa. Mas essa fome, então, o sexo não sacia, a cachaça não sacia, o dinheiro não sacia, a maconha, nenhum tipo de droga sacia. A gente permanece com essa fome todos os dias ali. Cada um na sua fome, cada um na sua busca. Nudez. Quantas vezes a gente se sente nu, literalmente desprotegido, parece que Deus literalmente nos abandonou. Parece que Deus não nos escuta mais, a gente ora e você não consegue mais escutar Deus falando. Deus falando. Na quarta-feira a gente estava aqui, na terça-feira no seminário, e um dentro do seminário falou assim, nossa, eu lembro quando eu me converti, quanto que eu orava, quanto que eu buscava Deus, e agora para a gente ficar 15 minutos em oração é uma dificuldade, parece que a gente está com pulga no corpo, alguma coisa ali nos incomoda, a gente não consegue mais ficar quieto na presença de Deus. Fala dos perigos da vida, os perigos.
o tempo todo. Perigo. Essa semana um ônibus entra dentro da Pernambucanas lá. Fiquei pensando, que morte mais estúpida. Você está dentro de uma Pernambucana comprando. Quem que imagina isso? Quem que consegue imaginar isso? Você está dentro de uma loja comprando e um ligeirinho entra lá dentro para te pegar. Né? Qual a probabilidade disso? Alguém, né, se a gente fosse fazer uma probabilidade disso, 0,00 sabe lá Deus o quê? A probabilidade disso acontecer. O que aconteceu? Estava lá. Bala perdida é uma coisa que eu não entendo. Tanto espaço vazio, por que uma bala pega uma pessoa? Está lá, pega. E finalmente, então, a espada que representa a morte. Representa quando você e eu somos colocados de frente para ela e ela nos pergunta, e agora? Aonde está a tua fé? Porque isso tem tudo a ver com aquilo que os discípulos estavam vivenciando, porque eles estavam ali lidando com a realidade das arenas romanas, desafiando eles o tempo todo a permanecerem crendo, tendo fé e confessando Jesus como o Curios, como o Senhor de suas vidas. Porque eles só tinham uma opção. Ou eles confessavam Cristo como o Curios. Curios, dentro da cultura romana, representava uma coisa bem interessante, porque Curios era divino. E tem tudo a ver com os romanos, porque os romanos acreditavam que César era divino. E quando de repente os cristãos aparecem confessando Cristo como o grande Curios, o grande divino, a fé deles foi posta à prova nas arenas, nas perseguições que vivenciavam. Então tem tudo a ver. Então Paulo está perguntando para mim, para você, não é esse aspecto bonitinho, coloridinho da fé cristã. Quem vai nos separar do amor de Cristo? Será a fome, a nudez? A impressão que está que você nunca vai passar fome, você nunca vai passar nudez, você nunca vai passar perseguição, tribulação. Não é assim que a gente canta? Não é? Dá uma impressão que a gente está no Parque da Xuxa, né, brincando de ser cristão. Acho que a Xuxa até morreu e ainda falando da Xuxa, né? Está viva ainda, essa abençoada? Tá? Então tá. Quem vai nos separar do amor de Deus? Quem vai nos separar? Paulo, ele está fazendo uma pergunta e não é uma afirmação nesse quesito. Ele está dizendo para mim e para você assim, diante desses aspectos, o que separa você de Deus? Quando a tua fé é provada diariamente, no dia a dia, nesses aspectos que nós estamos tratando aqui, o que separa eu e você do amor de Deus? Quando a tribulação aparece, a angústia aparece, essa angústia que a gente não sabe de onde que vem, mas simplesmente vem e aparece. Quando a perseguição acontece, a fome acontece, eu e você não temos o que comer. Quando a nudez acontece, esse sentimento de desproteção. Quando o perigo acontece, quando a espada vem. O que separa eu e você do amor de Deus? Até onde a minha e a tua fé permanece? Aguenta passar por isso, suporta essas coisas. Porque falar do amor de Deus, qualquer um fala quando não está inserido numa situação como essa. Agora, quando a gente está lá, sendo provado pelo fogo, e o amor de Deus nos pergunta então, e aí? Isso aí pode ou não pode separar eu e você dele, daquele que nos ama? Essa é a pergunta que Deus faz para mim e para você. E olha o que fala, que tem tudo a ver com isso que Paulo está falando. Por isso eu digo que um profeta da prosperidade não pode usar jamais esse texto para falar em triunfalismo, porque o próprio texto é uma refutação da sua doutrina diabólica. Por que que é? Porque olha o que Paulo fala em seguida. Paulo faz essa perguntinha e ele diz assim: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao quê? Ao matadouro. O que isso aqui tem a ver com triunfalismo, gente? O que isso aqui tem a ver com você e eu não temos lutas, tribulações, espada, fome, nudez? Se Paulo está dizendo, no mesmo contexto, da pergunta, o que vai te separar
O que vai separar você do amor de Deus? O que pode separar você do amor de Deus? E ele em seguida fala assim, olha, deixa eu dar uma notícia bem gospel, bem contextualizada com 2010, bem contextualizada com essa teologia que a gente tem nos dias de hoje. Paulo vem e faz uma afirmação assim, porque olha gente, diante de tudo essa realidade que eu e você passamos, e a nossa fé é aprovada todos os dias, eu quero dizer para vocês o seguinte, essa é a realidade do reino, porque todos os dias, por amor dele, nós enfrentamos a morte, em nome de Jesus, amém? Todos os dias, nós enfrentamos a morte por amor dele, por amor a ele, por ti, Senhor Jesus. Por ti, Senhor Jesus. É por ti. Não é por ninguém, é por ti. Quando aqueles homens entravam naquelas arenas e encaravam leões, espadas, eles só encaravam por uma única razão. Por amor ao Deus a quem eles confessavam. Jesus ele chega e fala assim, é por amor de ti. Paulo fala isso, é por amor de ti. Por amor de ti, nós enfrentamos a morte todos os dias. A vida de Jesus, ela me ensina pelo menos 3 coisas. A vida de Jesus me ensina que eu posso ser entregue por um amigo íntimo. Quanta gente a gente vê chutando o balde, desistindo da fé, literalmente dando as costas para Deus, porque alguém o decepcionou. Alguém que ele confiava, alguém que ele compartilhava a sua vida, alguém que ele compartilhava a sua fé, alguém de repente o decepciona. Isso pode ser seu pai, pode ser tua mãe, pode ser teu irmão, pode ser tua irmã, pode ser teu pastor, pode ser teu irmão de ministério, pode ser, sei lá, qualquer um, pode ser tua esposa, teu marido, um filho, uma mãe, um pai, e por aí vai. Se Jesus, que é Jesus, foi abandonado por um amigo e os outros, um o traiu e os outros também o abandonaram, por que eu e você também não? O que separa eu e você de Deus nessas horas? Quando a gente se decepciona com pessoas, por que a gente pega e culpa Deus por isso? Por que essas coisas separam a mim de Deus nessas horas? Se o próprio Jesus me ensinou com a sua própria vida de que tudo é possível nos relacionamentos que a gente tem. Ninguém, absolutamente ninguém que está aí do seu lado, que faz parte da sua história, está isento de te decepcionar seriamente durante a sua vida. Ninguém pode bater no peito e dizer, eu nunca farei isso. Eu nunca farei isso. Por isso que em casamentos, geralmente quando eu faço casamentos, eu não faço promessas em casamento. Eu não peço para ninguém dizer assim, olha, eu prometo que serei fiel. Eu prometo que farei isso. Eu prometo que farei isso. Porque ninguém que está sentado nesse lugar é capaz de manter suas promessas diante da realidade de quem eu e você somos. Ninguém pode dizer eu prometo. Ninguém pode dizer eu juro. Ninguém pode dizer eu nunca farei. Eu não sei quem inventou essas coisas em casamento. Eu só sei que não foi Deus. Você não lê na Bíblia isso. Homens de Deus que são dependentes da graça, que sabem exatamente as suas realidades diante da vida, não fazem esse tipo de promessa porque sabem que essas promessas não se sustentam em si mesmo. A gente fala que a gente é fiel até aquele dia em que de repente alguma coisa frustra a nós mesmos. A segunda coisa que a gente aprende na vida de Jesus, a vida de Jesus me ensina que eu posso ser entregue pela religião, pela instituição. Às vezes as pessoas se decepcionam, não somente com uma pessoa, mas de repente com uma igreja inteira. Hoje mesmo eu recebi um e-mail de uma menina que está decepcionada com o seu pastor por causa de algumas regras relacionadas à sua igreja e ao seu pastor. E não é do meu pitaco ficar dando palpite no ministério dos outros, né? Mas tinha alguma coisa a ver com namoro. Por exemplo,
na igreja que ela estava, para você namorar, você tem que pedir autorização para o pastor, né? Amém. Você tem que pedir autorização para o pastor, né? Você tem que pedir para ele, se ele liberar, você pode. E o pastor parece que não tinha liberado, tal, e, né, houve uma. Ela perguntou o que eu achava, ela disse: olha, eu posso falar como é que as coisas funcionam na Gólgota. Na Gólgota eu não obrigo ninguém a vir pedir para mim, para namorar ou não. As pessoas naturalmente vêm, me procuram, pedem um conselho, tal, eu aconselho, oro e amém. Tem gente que não, só aparece, né? Eu vejo e amém, vamos em frente, né? Cada um é responsável por si, cada um dê conta de si diante disso, né? Mas essas questões de igreja, né, havia uma decepção com liderança, com a forma como a igreja acontece. Isso é uma verdade. Se o próprio judaísmo, que era a religião que aguardava Jesus, o trai, o crucifica, por que a tua igreja não pode fazer isso com você? Há uma pergunta interessante com relação a isso. Quando toda a igreja está errada e você está certo, eu me preocupo. Porque não pode haver tanta incapacidade assim em 100 pessoas estarem erradas e você apenas está certo. E quando uma pessoa sai dizendo assim, aquela igreja, eu fico pensando assim, mas meu Deus, será que são todos? Será que são todos que estão dentro dessa descrição? Porque a gente tem uma mania de falar, né? Porque a gente se decepciona com 5, a gente fala que é todo mundo. Todo mundo está dentro do mesmo balaio. A terceira coisa é que a vida de Jesus me ensina que posso ser entregue pelas autoridades políticas. Uma outra coisa também que pode acontecer, que alguns momentos você precisa da justiça na sua vida e você é um cara crente em Deus, é um cara que crê em Deus, que ora todos os dias, que busca, que jejua, que lê a palavra e de repente quando você mais precisa da justiça na sua vida, você descobre que muitas vezes a justiça vai te deixar a ver navios. Aí você vai se descabelar, vai ficar doido, né? E eu fico pensando no maior ato de injustiça da história, que foi a história de Jesus. Pilatos chega ali, olha para a vida de Jesus e fala assim, cara, eu não tenho nada do que acusar esse cara. E no entanto, a justiça romana deu as costas para Jesus e o crucificou numa cruz. A grande lição: a entrega, que é essa entrega que Paulo está tratando, quando a gente está falando hoje, dentro dessa peça que foi apresentada aqui, a gente viu um ato de entrega, a gente viu um ato de sacrifício, por isso que a peça se chama Sacrifício, porque ela tem a ver com a história de um pai que tem que sacrificar um seu bebezinho, né? Eu fiquei pensando, quem faria isso? Alguém faria isso? Quem teria coragem de entregar um bebê em troca da humanidade toda? Quem teria coragem para isso? Só estando numa situação dessa para a gente saber. Mas tem a ver com Jesus. Então tem a ver comigo e com você. Quando Paulo vem e chega assim, que você está entregue à morte todos os dias, entregue. O que é entregue? Está entregue. Está aqui, ó. Você está entregue à morte. Todos os dias você está entregue à tribulação, você está entregue à angústia, à perseguição, à fome, à nudez, ao perigo e à espada. Todos os dias você está entregue. E quando você está entregue, Deus tem um propósito em te entregar à morte. Deus tem um propósito em te entregar diante da vida, diante das dores, do sofrimento, daquilo que vem para com você. A entrega não nos leva para baixo, mas nos leva para cima, nos leva para o monte. Então lá vai Jesus. Primeiro, do céu para um ventre de Maria, do ventre lá para o Getsêmani, do Getsêmani para o beijo de Judas para o Sinédrio, do Sinédrio para Pilatos, de Pilatos para os soldados, dos soldados para a cruz, e da cruz para onde?
Aonde termina o ministério de Jesus? Durante toda a sua vida de entrega. Se você quer conhecer a Deus um dia na sua vida, você está realmente disposto a olhar um dia nos olhos de Deus e ver Deus na sua vida, você precisa aprender a caminhar nesse mundo numa entrega total ao Rei dos Reis. Não há salvação sem entrega total e absoluta de quem nós somos nos pés do Rei dos Reis. Salvação implica na morte de quem eu sou em Cristo Jesus, para ressuscitar numa nova vida nele. Uma vida de total entrega, de total e absoluta entrega. E mais do que nunca, isso aqui conspira contra essa teologia que vem dizer do seu bem-estar. Quem que disse que Deus está preocupado com o seu bem-estar nesse mundo? Se a palavra está dizendo que você está sendo entregue, meu irmão, como uma ovelha, um matadouro todos os dias, ser cristão, esse o desafio. Deus não quer mimar eu e você, Deus não quer colocar eu e você dentro de uma redoma e te proteger. Pelo contrário, Deus quer moldar a mim e a você todos os dias, por meio das lutas, dos conflitos, dos momentos de solitude em que eu e você nos sentimos abandonados. Deus permite isso para ver até onde eu e você somos, até onde eu e você cremos de fato naquele que a gente confessa como o Senhor de nossas vidas. Até onde? O que vai separar eu e você de Deus? Ele desceu da sua glória, se entregou. Ninguém apanhou mais do que Jesus. No final do seu ministério, ele diz assim: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Foi uma vida de entrega, desde a sua concepção, desde a sua vinda, até aquela cruz. Jesus viveu uma vida de entrega, por amor a mim e a você. E o que ele exige, de mim e de você, como discípulos dele, e que a gente viva uma vida de entrega total e absoluta. Bem-vindo à vida cristã, à vida de entrega, à vida de renúncia de quem eu e você somos. Bem-vindo. Quem vai separar você do amor de Deus? Quem pode separar você do amor de Deus? O quê? Olhe para mim e olhe para você. Olhe para a sua vida. Faça essa pergunta: Deus, o que tem me separado do teu amor? Você sabe responder. Eu sei responder para mim mesmo. E você sabe responder para Ele. A entrega não nos conduz impotentes às mãos dos homens, mas ela nos conduz jubilantes às mãos de Deus, o nosso Pai. 1 Pedro 2,21 diz: Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, dando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. 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 Ser um discípulo de Jesus implica em seguir os passos dele. Nesse lugar, este lugar está cheio de discípulos, eu espero. Discípulos que estão sendo desafiados todos os dias a provar na vida o seu amor a Ele. Feche seus olhos. Deus, a Tua palavra diz, Senhor, que não virá sobre nós provação que a gente não possa suportar, Deus. Muitos, Senhor, às vezes parece demonstrar o contrário disso, Deus. Porque a gente vê, na verdade, muita gente ficando pelo caminho.
A gente não entende, a gente não sabe as razões, o porquê, Pai. Muita gente tem ficado pelo caminho. Muita gente, Deus, quando posta a prova do seu amor diante da tribulação, da luta, da nudez e da fome, muita gente tem deixado, Deus, de crer e tem ficado pelo caminho. Eu não sei responder essa pergunta, Deus, eu só sei que a Tua palavra diz que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram, e esses deixaram de ser, nunca foram, Senhor. Tua palavra diz, Senhor Jesus, que aqueles que um dia deixaram de ser, nunca estiveram, nunca foram. Sabemos, Deus, que o trigo e o joio são provados, Pai. Somente no último dia saberemos de fato quem de nós é de fato alguém que te ama. Sei também, Deus, que nós somos incapazes de te amar por nós mesmos. Por isso, Jesus, a gente precisa da Tua graça na nossa vida. A gente precisa desesperadamente que o Senhor nos ame, Senhor. Porque sem o Teu amor nós não podemos fazer nada, Deus. Absolutamente nada, Deus. Deus, barreiras têm sido levantadas, Senhor. Toda sorte de levante, Deus, tem se levantado contra a Tua igreja no mundo todo, para nos separar do Teu amor, Pai. Nos ajude a perseverar até o fim, Jesus. Nos ajude a permanecer, Deus, te amando, mesmo que muitas vezes nessa caminhada, Deus, nós tropeçamos, nós caímos, Senhor, nós nos sujamos. Deus, tem misericórdia de nós e nos ajude. Nos ajude, Deus, a chegar no último dia e poder responder esta pergunta, Deus. Que absolutamente nada pôde nos separar de Ti. Mas nós só podemos fazer isso, Deus, por meio da Tua graça. Porque sem a Tua graça, nós estamos falidos, Senhor. Obrigado, Deus. Acompanhe todos que estão aqui nessa noite, Deus. Que todos estejam debaixo do Teu amor e permaneçam no Teu amor. Em nome de Jesus. Amém.